Olá, graça e paz a todos, da parte daquele que era, que é e que sempre será, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Olá, igreja gloriosa, igreja comprada com o sangue do Cordeiro, selada com o Santo Espírito da promessa, escolhida antes da fundação do mundo, né? Então, meus irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito, já tem um vídeo aí falando a respeito disso, a respeito da Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, ela foi escrita antes do ano 70, ou seja, antes da troca dos pactos, certo? Lembrando que a lei, embora Cristo tenha morrido na cruz do Calvário, né? E tenha pago o escrito de dívida que era contra nós, tá certo? Embora Cristo tenha ressuscitado, morrido pelos nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação, tá certo? A graça, no maior sentido da palavra, na plenitude mesmo, tá certo? Ela veio a, vamos dizer assim, a vigorar realmente no ano 70, tá certo? Na troca dos pactos. Até o ano 70, a lei ainda estava em vigor, o antigo pacto ainda estava em vigor, tá certo? Quando eu digo a graça, é no sentido da troca dos pactos, da nova aliança, tá certo? Então, no ano 70 houve a troca dos pactos, a lei ainda vigorou até o ano 70. É por isso que você vai encontrar Tiago escrevendo a respeito da lei. Tiago, meus amados, Tiago, João e Pedro, eles foram para a circuncisão, para os judeus, que era o que tinha diante deles, né? A nação de Israel. Lembra-se? Jesus veio, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, tá certo? Então, quando Cristo andou nessa terra, ele nasceu e viveu debaixo da lei, tá certo? Ele morreu por conta da lei, ele ressuscitou debaixo da lei, ele passou mais 40 dias aqui na terra debaixo da lei, tá certo? Então é por isso que quando Jesus ressuscitou, as mulheres, Maria e as outras mulheres, né? Foram lá no sepulcro e o sepulcro estava vazio e eles deixaram passar o sábado. Por quê? Porque eles ainda guardavam o sábado, tá certo? Os judeus continuaram ainda guardando o sábado, tá certo? Até o ano 70 a lei vigorou. Tá certo? Então, Tiago, meu amado, Tiago, é isso que os adventistas do sétimo dia e algumas outras denominações não entendem, que a lei, ela perdeu o seu papel ou cumpriu o seu papel. A lei foi dada para mostrar o pecado, tá certo? Foi dada por causa das transgressões. Paulo fala sobre isso. Então, a lei foi dada até o tempo de reforma. E qual seria o tempo de reforma? Quando houvesse a troca dos pactos, que aconteceu no ano 70. Então, a lei, ela cumpriu o seu papel. Ela era como um tutor. Ela guiava o povo tinha como ela como espelho. Hoje nós não temos mais a lei como espelho. Nós que já vivemos depois do ano 70 da troca dos pactos. Tá certo? Então, a ideia adventista do sétimo dia de dizer, você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, mas você tem a lei como espelho. Por quê? Porque eles usam o livro de Tiago ainda. Eles usam... Eu não estou falando que assim, não podemos tirar ensino espiritual do livro de Tiago. Essa não é a questão. A questão é que a gente precisa entender que Tiago escreveu as 12 tribos que estavam dispersas. As 12 tribos de Israel. Tá certo? Que era formada também por gentios que fizeram proselitismo. Tá certo? Ou seja, que se circuncidaram e se tornaram judeus. Tá certo? Então, ou seja, eles se tornaram judeus, mas não eram judeus naturais. Tá certo? Então, Tiago, né, e que estava pregando o evangelho, Tiago, Pedro e João, eles foram. Paulo foi ter com Tiago, com Pedro e com João, né? E lá eles decidiram, tá no livro de Atos dos Apóstolos, tá certo? Logo no início. Eles foram ter quando Paulo já havia se tornado apóstolo, né? Então, Paulo foi ter com Tiago. E eles decidiram de Paulo, né, que pregava aos gentios e não pregava a lei,
tá certo? Não tinha a lei como base, sim Cristo, a graça de Cristo, né? Paulo recebeu, ele foi até o terceiro céu e recebeu da parte do Senhor o evangelho, ele entendeu o que era o evangelho da graça. O evangelho da graça, meu amado, que diz que Jesus morreu por conta dos nossos pecados, né? Ele tomou todos os pecados do mundo no batismo por imposição das mãos de João Batista, que foi o último sumo sacerdote da lei levítica, tá certo? E por conta desses pecados ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, tá certo? Então, e ele ressuscitou para a nossa justificação, tá certo? Então, Tiago, né? Aí Paulo, que surgiu depois, ele que foi arrebatado até o terceiro céu, tá certo? Que agora, e agora estava, ninguém conheceu mais da graça, né? Qual o papel da graça realmente, de que o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele foi arrebatado até o terceiro céu. Você precisa entender e ler as 14 epístolas de Paulo, para entender o que é a graça, certo? O Evangelho da Graça fala que Cristo veio a este mundo, tomou todos os pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Morreu por conta dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E que quem está na graça não está mais debaixo da lei. Não precisa mais obedecer a não deve adulterar, não deve roubar. Eu não estou dizendo que quem está na graça, ele rouba, ele adultera. Não, o que eu estou dizendo, meu amado, o que a Bíblia diz, o Evangelho da Graça diz, e que Paulo ensinou, é que o cristão, ele não tem mais a lei como espelho, porque a lei vigorou até o tempo de reforma, tá certo? A lei até a cruz, né, ou a ressurreição, e até o ano 70, da cruz ao ano 70, era o tempo da transição, do povo entender o que era a graça, tá certo? Qual o papel da lei, tá certo? Então, por isso que o povo, os judeus, eles continuaram a guardar a lei. Mas Paulo agora estava ensinando um evangelho sem obediência à lei. O antigo pacto requeria obediência à lei. O novo pacto não requer obediência à lei. Aí vem a pergunta. Então, no novo pacto, eu posso adulterar, irmão Moisés? Eu posso roubar? Eu posso furtar? Não, meu amado. No novo pacto, o Evangelho da Graça, você que é uma nova criatura, você não tem mais a lei como espelho. Você não fica mais preocupado com você. Então você não mata, você não rouba, você não adultera. Não é porque você tem uma lei como espelho. Não é porque você guarda 9 mandamentos. É isso que os adventistas do sétimo dia, eles começam com a falácia deles, né? Eles guardam 9 mandamentos, mas rejeitam o 4º mandamento, que é o sábado. Tá entendendo? Por quê? Porque o conduto, o caminho que vai se conduzir na conversa com os adventistas do sétimo dia, já vai prendendo as pessoas para depois, no decorrer da falácia, eles disseram assim, então se você guarda 9 mandamentos, então você precisa guardar o sábado, porque o sábado, se não adulterarás, que está na lei, não deve ser guardado, então o sábado também deve ser guardado. E vou falar uma coisa aqui, se você tiver esse raciocínio, você que é da Assembleia de Deus, Quadrangular, Brasil para Cristo, da Igreja Católica Romana, se você entende que a lei requer que você não adultere, não roube, não minta, não viva mentindo, não minta, né? Não cobice. Se você vive com esse princípio ainda, né, de a lei como espelho ainda, então você tem que guardar o sábado sim. Você sabia? Mas o problema, meu amado, que o Evangelho da Graça não tem esse raciocínio. Eu que estou em Cristo, eu não fico preocupado. Eu não devo adulterar. Eu não devo roubar. Eu não devo furtar. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu sou uma nova criatura. Nova criatura, meu. É nova recriação. A lei do Espírito de vida me libertou da lei da morte e do pecado. Da condenação da lei. Não existe mais transgressão da lei quem está no Evangelho da Graça, meu amado. Por que não existe transgressão da lei? Ô Moisés, você peca? Peco. Então você transgride a lei? Não transgrido a lei não, meu amado. Então quando o Tiago diz,
Se vós, contudo, obedecer à lei, né? A lei diz, não matarás. Se vós não mata, mas porém rouba ou adultera, transgrediu a lei. Por quê? Tiago era seguidor da lei, Tiago foi ministro da circuncisão. Então Paulo, quando foi ter com Tiago, eles combinaram de Paulo ir para pregar o evangelho da graça, né, que já está se manifestando, por isso que ele vivia na esperança da salvação. Nós não vivemos agora na esperança da salvação, de Jesus voltar a esta terra com poder e grande glória para nos salvar. Não, meu amado. Cristo já fez isso por nós. Ele voltou no ano 70, meu amado. E ele cumpriu as suas promessas. Tá certo? Então Paulo foi com João, foi ter com Tiago, e eles decidiram lá com Pedro e com Cefas, né, Pedro, tá certo? De João, de Paulo e Barnabé ir para os gentios e Tiago ir para a circuncisão. Então, Paulo e Barnabé era ministro da graça, tá certo? E Tiago e Pedro e os outros ministros da circuncisão, tá certo? Só que o plano de Deus não era que o povo, né, o plano de Deus era abrir a cabeça do povo para entender, olha, a lei, ela tá vigorando até o ano 70, né, porque a nação de Israel está ainda com véu, não entendia o evangelho da graça. Então Tiago tinha que ir falar a respeito da lei para aqueles que estavam na lei. Já pensou se Tiago chegasse com o evangelho e dizer assim, ó, vocês precisam deixar a lei de lado. Tá entendendo? Tiago ia ser apedrejado. Tá entendendo? E Paulo, que foi para o gentio, Paulo ainda foi tentar, por isso que ele disse, ó, me fiz judeus para com os judeus. Paulo foi levar o evangelho para os judeus e dizer, olha, tudo está cumprido, o Messias veio, Jesus era realmente o Messias, tá certo? Só que o evangelho de Paulo entrava em contradição com o que eles criam. Por quê? Porque eles tinham colocado a tradição como cegueira, tá certo? Como véu, tá certo? Eles tinham colocado a tradição acima da lei de Deus. Eles não compreendiam. Eles rejeitavam o Messias porque o Messias não veio do jeito que eles queriam. Tá entendendo? Aí pronto, aí quando Paulo pregava o evangelho aos judeus, alguns aceitavam e outros rejeitavam. E chegou uma hora de Paulo dizer, bom, convinha pregar o evangelho a vocês. Já que vocês não querem, agora eu parto para os gentios. E aí começou a espalhar o evangelho para os gentios. Por quê? Porque decidiu em Tiago e Paulo de que Paulo ia para os gentios e Tiago para a circuncisão. E quando Tiago escreveu a epístola, ele estava ensinando o evangelho, ou as diretrizes, aos que eram da circuncisão e que guardavam a lei, que tinham se tornado judeus messiânicos. Está entendendo? Então, preste bem atenção. Aí os adventistas pegam a epístola de Tiago para nós hoje, meu amado. Aí é por isso que ele diz, ó, ainda a lei está em vigor, mas a lei, ela cumpriu-se no ano 70. O papel dela era até o ano 70, o período de transição. Tá certo? Então, diz aqui, ó. Tiago, capítulo 1, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde, ou shalom. Certo? Então, as 12 tribos que andam dispersas. Aí ele diz aqui, ó. Estou lendo algumas passagens para você. Leia toda a epístola de Tiago, tá certo? Aí Tiago diz assim, ó. Todavia, se cumprides conforme as escrituras, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Está entendendo? Porque qualquer que guardar toda a lei, aí os adventistas usam isso. Tiago está escrevendo aos que eram da circuncisão, meu amado. E se tornaram judeus messiânicos. Ainda estavam guardando a lei. Porque o período de transição da lei foi até o ano 70. Dos pactos, a troca dos pactos. Está entendendo? Então, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, em um só ponto,
tornou-se culpado de todos. Eu estou lendo o capítulo 2, verso 10, tá certo? Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Aí os adventistas, ó, nós seremos julgados pela lei da liberdade. Pegue qualquer adventista ou pastor adventista e pergunta a ele, nós seremos julgados pela lei? A base do juízo, né? A base do juízo, porque os adventistas e também as outras denominações acham que ainda vai haver o juízo, né? Aí, o ensinamento adventista é que vai haver está havendo desde 1844, né? Um juízo, e a base do juízo é a lei, que é a lei da liberdade, que é os 10 mandamentos. Mas quando você pega a epístola aos Coríntios, capítulo 3 de 1 Coríntios, tá certo? Você vai ver que não, meu amado. Tá certo? Você vai ver que não. É uma pedra de... Deixa eu só conferir aqui se é 1 Coríntios ou se é 2 Coríntios, que Paulo no capítulo 3, ele deixa claro, né? Que ele chama de ministério da morte, né? Creio que você já conhece esse texto, né? O capítulo 3. Pronto, é 2 Coríntios capítulo 3. Olha o que diz aqui, ó. Diz aqui, ó. Mas a nossa capacidade vem de Jesus, capítulo 3, verso 5, né? Tá certo? Aí diz aqui, ó. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, tá certo? Mas do Espírito. Existe dois ministérios. O da letra, que era a antiga aliança da letra, que Tiago foi para ser circuncidado, foi para a circuncisão. Tiago foi feito ministro do Espírito, mas também ele era ministro da circuncisão, porque ele pregou a circuncisão. O povo que estava na circuncisão. Tá certo? Então, o qual fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, os 10 mandamentos, meu amado, tá certo? Veio, eu estou lendo capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja que agora Paulo estava pregando o ministério do Espírito, que é o ministério da graça. Existia o ministério da lei, que foi desde o Monte Sinai até a cruz do Calvário, parcialmente, mas mais especificamente teve a transição até o ano 70, a lei ainda continuou, tá entendendo? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Tá entendendo? Aí Paulo diz aqui, ó, verso 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A lei, o antigo pacto, era transitório, meu amado. Foi até o ano 70. Na verdade, foi até a cruz, mas ainda havia a transição, o clímax, para entendimento do povo de que a lei estava se cumprindo. Tá certo? E ia se cumprir mais verdadeiramente no ano 70, na troca dos pactos. A troca dos pactos não foi na cruz do Calvário. Tá certo? A troca dos pactos foi no ano 70, que Cristo veio, estabeleceu
a nova aliança. Você selou a nova aliança, cumprindo assim as profecias de Daniel, do capítulo 9, né? A profecia da visão e a profecia, tá certo? 70 semanas estão determinadas para teu povo, para a tua santa cidade, né? E aí vai. Então, essa profecia, né? A visão e a profecia selou-se no ano 70. Tá entendendo? Aí, e não somos como Moisés, que punha um véu, né? Aí o verso 14 diz, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O véu foi abolido. O que era o véu, meu amado? O que era o véu? O véu era um antigo pacto, meu amado. Era Moisés. Está entendendo? Mas quando eles se afastavam de Moisés e se juntavam e aceitavam o Messias como Salvador, aí o véu era retirado, né? Retirar o véu era deixar o antigo pacto de lado, deixar Moisés de lado. Por isso João disse, a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus. O véu ainda permanece nos adventistas do sétimo dia e em muitas denominações. A presbiteriana, ela fala muito da lei também, vocês sabiam? Tá entendendo? Não guarda o sábado, mas fala muito da lei. Então, acha que a lei e a visão a de muitos também sempre é isso, né? Ah, não, né? Só 9 mandamentos está em vigor. Meu amado, você é uma nova criatura, você não depende mais de mandamentos carnais. Tá certo? Então, meu amado, quem está em Cristo, ele não mata, não rouba, não adultera, não furta, ele guarda o sábado, não o sábado de um dia de 24 horas. Ele descansa em Cristo, porque Cristo é nosso sábado. Mas não é porque ele tem uma lei, mas porque a lei que vive nele, do Espírito, tá certo? O libertou da lei, dos mandamentos carnais. Ele agora não tem lei. A antiga aliança tinha a lei como espelho. Aí os adventistas, você aceita Jesus Cristo e tem agora a lei como espelho. A lei, você olha para a lei e vê que adulterou. Aí você vai para Cristo, Cristo que é a água da vida, nos purifica. É bonito, né, essa falácia, esse ensinamento adventista, né? Tá entendendo? Você olha para a lei, transgrediu a lei. Vai para Cristo, ele purifica você com a sua água, que ele disse, eu sou a água da vida. Tá entendendo? É bonito ou não é? Quem é adventista sétimo dia diz, e tá certo aí, meu irmão Moisés, é assim mesmo. Não é assim não, meu irmão. Não tem mais lei na nova aliança, não. Cristo, ele vive em nós e ele é a nossa lei. É por isso que quando nós, por exemplo, eu não olho para uma mulher com mal intenção no coração. Por quê? Porque eu sei, a lei do Espírito, meu irmão, faz eu olhar para uma mulher e olhar, ver ela como uma mulher e respeitar ela como uma mulher. Porque eu estou em Cristo, uma nova criatura. Eu não estou mais na carne, eu não sou feito gentio, eu não sou feito aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo, que não são cristãos. Não pode ver uma mulher, tá entendendo? Então, meu amado, quem está no Espírito, está no Espírito. Quem está na carne, está na carne. Então, nós que somos cristãos, somos uma nova criatura. Eu não estou dizendo que não se deve namorar, noivar e se casar, não, tá entendendo? Tudo de conformidade com aquilo que Deus estabeleceu e que Paulo também estabeleceu nas suas epístolas. Namoro, noivado, casamento, cada um ter sua esposa, respeitar sua esposa, amar sua esposa, como Paulo disse, né? Marido, amai as vossas mulheres. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Não estou falando... O que é, meu amado, o que o homem deve fazer e a mulher deve fazer, está na Bíblia, na Nova Aliança, nas cartas de Paulo. A questão não é essa. A questão é, né, o que está em nosso coração. Quem é que está no nosso coração? É o Espírito de Cristo ou o Espírito de uma terceira pessoa da Trindade? É outra abominação, né? A doutrina da Trindade, ela nega que Jesus é o único Filho de Deus gerado desde o céu, meu amado. Os adventistas ainda chegam a dizer que Jesus veio do céu, né? Ele não diz? Né? Se perguntar um adventista sétimo dia, eles dizem assim, ó, Jesus veio do céu e se fez carne, tá entendendo? Aí pergunta agora a ele, mas Jesus foi gerado antes da fundação do mundo? Não, Jesus sempre existiu. Tá entendendo? Meu amado,
Acorde para Jesus, meu amado. Cristo é o único Filho gerado de Deus antes da fundação do mundo. E ele foi gerado pela segunda vez no ventre de Maria. Se perguntar a um pastor adventista hoje, que está calcamente com a nova teologia adventista, diz, não, Jesus foi gerado no ventre de Maria. Entendeu? Aí esse mesmo gente disse que aí na hora que Jesus do céu. A teologia adventista, nessa parte de dizer que Cristo já existia antes da fundação do mundo, tá certo. Tá entendendo? Só que eles dizem que ele sempre existiu. Nunca houve um ponto em que Cristo não existia. Mas o Evangelho nos ensina que Cristo foi gerado pelo Pai antes da fundação do mundo. Ele foi gerado para criar, foi ele que criou os anjos. Os anjos é filho por criação. Nós por adoção. Jesus é filho do Pai por geração, os anjos por criação e nós por adoção. Fomos adotados na família de Deus. Está entendendo? Então, meu amado, esse cristianismo que existe hoje, né, adventista do sétimo dia, católico romano, protestante evangélico, não é aquilo que Deus deixou, meu amado. O evangelho da graça é um outro evangelho. Está entendendo? Então, meu amado, esse cristianismo, meu amado, é uma falácia. É uma falácia esse cristianismo do século XXI. Quando a gente conhece o evangelho da graça, baseado nas epístolas de Paulo, aquilo que Paulo ensinou, a gente entende. Agora eu entendo o que é o evangelho da graça. Está entendendo? Então, precisamos entender bem isso, que nós não temos mais lei. Aí Paulo diz aqui, no capítulo 4 de Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, né? Ele diz assim, ó, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O evangelho, meu amado, está ainda encoberto por causa da falácia de teólogos, de teologandos, tá certo? O povo de Israel colocaram a tradição em cima da palavra de Deus, né? E hoje, esse cristianismo do século XXI tem colocado as tradições e tem colocado o paganismo, e aí vai, meu amado. E tem colocado também a teologia em cima da palavra de Deus. Primeiro, se não falar de acordo com a tradição, com a teologia, não está certo. Mas a Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que coisa, né, meus amados? Paulo escrevendo a Tito, né, capítulo 2, verso 9, 10 e 11, ele diz, porém, a graça de Deus se tornou manifesta a todos os homens. Todos os homens são todos aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Eu e você. Tá certo? Então Deus escolheu, meu amado. Quem somos nós para discutir com o oleiro? Somos vasos, meu amado. Então Deus me escolheu e lhe escolheu antes da fundação do mundo. Então, a graça de Deus se tornou manifesta a todos os homens, todos aqueles que escolheu antes da fundação do mundo, para que, renegada a impiedade e os prazeres mudando, vivamos no presente século, fiel, digno e piedosamente, aguardando. Paulo, quando escreveu a Tito, ele escreveu antes do ano 70. Aí Paulo continua dizendo, aguardando a bendita esperança da manifestação do nosso grande Deus e Senhor, Jesus Cristo. Está entendendo? Então eles viviam na esperança de Jesus voltar, que cumpriu. Até Paulo, né? Ele queria estar entre aqueles que quando Jesus viesse, né? Quando Jesus veio no ano 70, Paulo queria estar entre eles, mas Paulo morreu 2 anos antes, decapitado. Está entendendo, meu amado? Então, meu amado, estão lhe enganando nessas denominações, seja católica romana, protestante, evangélica,
neopentecostal, é um outro evangelho. Tá certo? Eles não aceitam o que a Bíblia fala. Para eles, Cristo era mentiroso. Jesus escolheu 70 e juntou de 2 em 2 e disse, olha, vai percorrer a cidade de Jerusalém. Porque vocês não... Procure captar agora, tá certo? As palavras de Jesus. Porque vocês não terminarão de percorrer a cidade de Jerusalém antes que veja vindo nas nuvens do céu o Filho do Homem com poder e grande glória. Jesus era mentiroso, sabia? Nunca vi ninguém mais mentiroso. Uma irmã escreveu, ou um irmão, não lembro quem foi, no rodapé, no comentário, disse assim, ó, mas você mente que só, ninguém mente como você. Você dizendo que Jesus já voltou, ou você dizendo isso, né? Aí, assim como eles dizem que Jesus mentiu, eles dizem também que Moisés mente que só, né? Que Moisés prega um evangelho diferente do que aqueles que eles pregam. Aí, Jesus disse, olha, vocês não terminarão de percorrer. Aí eu pergunto, tem Galileu ainda percorrendo a cidade de Jerusalém? Não, meu amado. É porque ali, Jesus está se referindo aos 40 anos, que completaria no ano 70, que ele voltaria com poder e grande glória, não como na visão denominacional hoje, né? Porque na visão denominacional hoje, Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos em Cristo, o povo vão ver assim ressuscitando, outros acreditam que é só espiritualmente, né? Tal, e vai subir assim, e a pessoa se some, o carro está desgovernado. Eu estava aqui com minha mãe foi para o céu e eu fiquei, e eu fico agoniado, aquela agonia toda. Houve até filme, né, que, né, deixado para trás. Ou então como os adventistas, né, que crê que todos, porque a Bíblia diz todos os verão, né? Todo olho verá. Aí vai ver Jesus voltando, e aí vai ter aquele grande impacto, uma zoada enorme, a zoada da última trombeta, e aquela agonia toda, e Jesus está voltando, os mortos em Cristo ressuscitando, e os vivos sendo transformados e levados junto para com os Senhor nos ares. Só que quando a gente vai ver no linguajar escriturístico, tá certo? Bíblico, a gente vai ver que Jesus não está falando sobre isso, meu amado. Está falando do ano 70, que se cumpriu. Tá certo? Ele veio, ele cumpriu as suas palavras. Mas aí criaram todo um cenário, tá, na mente das pessoas, que as pessoas não conseguem ver outra coisa senão uma suposta vinda de Jesus a esta terra para buscar a sua igreja. As bodas, meu amado, já aconteceram, meu amado, no ano 70. Já houve um encontro da noiva com o noivo. As bodas já aconteceram. No ano 70, na troca dos pactos. As promessas de Jesus eram pactual, meu amado. E se cumpriu no ano 70. Tá certo? Então não tem promessa nenhuma. Desculpa eu lhe dizer, meu amado. Aí uma irmã também diz assim, Moisés, você está acabando com a esperança do cristianismo. Eu não tenho culpa se o cristianismo criou uma falsa esperança, meu amado. Não é a mesma esperança que Paulo tinha. Paulo disse, em esperança somos salvos, estamos aguardando a vinda de Jesus. Irineu e Fileto, no tempo de Paulo, está dizendo que Jesus já tinha vindo. Aí Paulo repreendeu, né, nas suas cartas, né, Irineu e Fileto, né, mais ou menos isso o nome, né, Irineu e Fileto, 2 homens que estavam dizendo que Jesus já tinha voltado. Está entendendo? Aí Paulo sabendo que Cristo estava prestes a voltar, aí Paulo repreendeu eles. Está entendendo? Paulo dizendo, não, Jesus não voltou ainda, não cumpriu isso ainda as palavras. Tá certo? Se cumpriu quando? No ano 70, mas Irineu que estava vivendo, e Fileto, que estava vivendo antes do ano 70, eles estavam ensinando que Jesus já tinha voltado. Tá entendendo? Então, só que Cristo voltou no ano 70. Né? Então, por isso que quando a Bíblia diz, e todo olho verá, todo olho perceberá, entenderão, esse todo olho verá todos aqueles que estavam vivendo no primeiro século. Entendendo? Até aqueles que transpassaram. E essa transpassação não está se referindo só à morte de Cristo na cruz do Calvário, nem o soldado romano enfiando a lança. Está se referindo também a passar por cima do que Cristo havia determinado, os pactos. Está entendendo? Eles passaram por cima do Messias, não rejeitaram o Messias. Entendendo?
Então, todo olho o verá ou perceberá. Então, quem estava na Ásia, estava fora de Jerusalém, quando eles souberam que Jerusalém estava sendo destruída pelos soldados romanos, eles perceberam que Cristo... Quando eles estavam na Ásia, eles ouviram falar que por um ano, uma espada flamejante ficou no céu. E por 7 anos, um judeu chamado Jesus, ele saía percorrendo a cidade de Jerusalém, dizendo: olha, Jerusalém será destruída. E Vespasiano, o pai de Tito, cercou a cidade, né? E saiu de repentinamente. Aí foi o tempo de aqueles que creram na palavra do Senhor fugir para a cidade de Pela. E depois, Tito, filho de Vespasiano, cercou novamente a segundo cerco, cercou novamente Jerusalém. E agora, meu amado, o povo agora estava passando fome, comendo seus próprios filhos, comendo os seus próprios escudos. O que tinha para comer, o que era assim comia. A mulher dizendo: olha, cozinha hoje meu filho e vamos comer. Cozinha teu filho aí, hoje a gente come. Amanhã a gente come o meu. Estavam comendo seus próprios filhos, cumprindo as palavras de Jesus que falou por boca dos profetas do Velho Testamento. Está entendendo? Do pacto, da antiga aliança e da lei. Como está escrito lá em Levítico capítulo 26. Né? Deuteronômio 21. Está entendendo? Então, meu amado, o ano 70 foi o cumprimento, aquele período, né, da cruz, da ressurreição até o ano 70, foi aquele período de transição e também de aperto para o povo de Israel. Cada vez mais, né, houve rumores de guerra, né, houve tudo aquilo que Jesus profetizou em Mateus 24, aconteceu até o ano 70. E o cumprimento do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Está entendendo, meu amado? Aí é o Moisés que é mentiroso. Jesus disse: não terminareis de percorrer essa cidade. Em outro local ele disse: olha, muitos dos que estão aqui vivos não passam para a morte sem ver vindo nas nuvens do céu o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus, meu amado. E ele cumpriu no ano 70. O problema é que o povo não quer aceitar a palavra do Senhor. Porque se aceitar a palavra do Senhor, aí acabou-se templo, acabou-se dízimo, acabou-se oferta. Esse sistema denominacional acabou. Eu preciso sustentar minha família. Aí eu passo por cima da palavra do Senhor, digo que o livro do Apocalipse ainda está em vigor, que tudo, que as profecias ainda traz as profecias para o século 21, 20 séculos depois, e diz aí: não, o irmão Moisés é um mentiroso. Olha, ninguém mente com o irmão Moisés, mas o irmão Moisés está de acordo com a palavra do Senhor. Eu estou de acordo com a Bíblia, com a luz maior, meu amado, com a luz que é a única luz, que é a palavra de Deus, que é a lâmpada. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Certo? A Bíblia só é a única regra de fé e doutrina do cristão. Mas não é só pegar a Bíblia, pegar um verso bíblico, um texto, uma parte do texto, criar um pretexto, criar uma doutrina, ensinar mentira. Ah, Jesus ainda vai voltar. Ah, deve se devolver dízimo e oferta. Ah, não. Aí teve um professor da escola Sabatina Adventista, né? Eu fico muito feliz quando eu boto meu cartão do dízimo e vou para a igreja devolver meu dízimo a Deus. Não vai devolver a Deus não, meu amado. Você vai devolver ao pastor, à denominação. O conduto de devolução está errado. Você quer devolver a Deus? Se porventura você tem alguma coisa para devolver, quando fizesse um desses menores pequeninos irmãos, a mim me fizesse. Quando você ajuda o ministério verdadeiro da graça, no sentido de contribuição, não de dízimo e oferta, mas de doações, Paulo mesmo deixou claro, aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho. O que existia na igreja primitiva era doações, meu amado. Não tem mais dízimo e oferta. Não tinha dízimo e oferta. A igreja primitiva não vivia de dízimo e oferta. Aí vem os sabichão, aí assim, não, mas é porque a igreja ainda não estava ainda estabelecida completamente. A igreja cheia do Espírito Santo.
Onde Paulo ia, o Espírito dizia que não podia ir, aí o Espírito dizia, opa, não vai para lá não, venha para cá. Paulo foi até o terceiro céu, conheceu verdadeiramente o que era o Evangelho, e o cara vem dizer que ele não conhecia toda a verdade. Está entendendo? Então, meu amado, estão lhe enganando. Esse Evangelho, esse arcabouço, esse pacote de cristianismo que foi dado a você na Adventista do Sétimo Dia, na Católica Romana, na Assembleia de Deus, na Universal, Brasil para Cristo, Rompendo em Fé, seja qual for a denominação, temprária, dizimista e ofertante, e outras falsas doutrinas como Trindade e outras coisas, todo esse pacote, meu amado, não é o Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus lhe abençoe, meu amado. Você possa entender que Jesus é o único meio de salvação. Não há salvação em nenhum outro e que eu não preciso estar dentro de uma denominação. Eu não estou com isso dizendo que eu não possa me reunir com os meus irmãos da mesma fé. Não estou dizendo isso. Tá certo? Pode se reunir, pegue a Bíblia, se reúna, estuda a Bíblia, estuda o Velho Testamento, depois estuda o Novo Testamento, veja que tudo se cumpriu, estude o Evangelho verdadeiro, e você vai ver que você vai crescer em graça, na graça verdadeira do Evangelho verdadeiro. Você não olha para o futuro esperando Jesus voltar, você olha para o passado e vê que Jesus já veio a primeira vez e a segunda vez e já cumpriu todas as suas promessas em nome de Jesus. Meu amado, fique na paz, que Deus lhe abençoe. Eu lhe amo demais, viu? Então, sai dela, povo meu. Tá entendendo? Saia dessas falácias denominacionais. Se reúna entre os irmãos da mesma fé para estudar para Deus o Evangelho da Graça. Quando você entra no meu canal, Projeto Quero Congregar com Jesus, você vai ver lá, né? Uma imagem de como se fosse Jesus na cruz, um cordeirinho, e você vai ver uma parte Igreja Cristã Bíblica, tá certo? Então esse é o slogan, né, do grupo, tá certo? Que eu tenho na internet e que se reúne às vezes nas casas, como era na igreja primitiva, em qualquer lugar, meu amado, pode se reunir, tá certo? Então que Deus possa lhe abençoar e possa entender que Deus nos fez, cada um de nós, ministro do Evangelho, tá bom? Para proclamar a mensagem de Deus a essa terra. Do jeito que a terra permanece para sempre, o Evangelho também permanece eterno, permanece para sempre. Uns aceitam, outros rejeitam. O problema é que alguns estão aceitando em uma denominação. E aí, meu amado, está fora dos planos que Deus estabeleceu. Mas em nome de Jesus, você que está me ouvindo, neste momento você foi liberto em nome de Jesus. Certo? Graça e paz, meu amado. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma feliz semana para todos, tá certo? Que a semana realmente venha a ser de bênção na sua vida. E eu creio que já está sendo, né? Que você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E agora conhece o verdadeiro Evangelho da Graça. Tá certo? Que tem poder para libertar das denominações protestante, católica e evangélica. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de finalizar por completo, meu amado, quero fazer um chamado a você a ser um mensageiro da esperança. Tem um vídeo no meu canal, Mensageiro da Esperança, onde você pode contribuir, né, sendo um mensageiro da esperança. Tá certo? Eu distribuo cesta básica para as pessoas, eu marco poço artesiano, tá certo? Eu contrato uma empresa para furar o poço, quem mora no sertão, a gente mora aqui pro lado de Passira, zona Mata Norte, né? E regiões, tá certo? Sertaneja, tá certo? Então, tem dificuldade por água. E aí o Moisés Ferreira vai lá, marca o poço e chama uma empresa, mas para isso tem gasto. Então, se você ama realmente o próximo, contribua. Seja um mensageiro da esperança, ajudando as outras pessoas. Abaixo desse vídeo eu vou colocar meu Pix, tá certo? E aí você pode contribuir, sendo parceiro, né? Contribuindo com qualquer valor. E à medida que os recursos for entrando, eu vou prestando conta a vocês. Meu WhatsApp é 81DDD 999 27 8486. Seja um mensageiro da esperança. Esse plano, meu amado, nasceu no coração de Deus.
Tá certo? Então, Deus quer que eu e você seja mensageiro da esperança, que ajudemos o nosso próximo, onde quer que nós estejamos, sejamos um mensageiro da esperança. E você está sendo um mensageiro da esperança também, quando você contribui com esse projeto de chegar com água para as pessoas, com cesta básica. Eu sou pedreiro, eu ajudo a reformar casas. Veja vídeo no meu canal de pessoas necessitadas, tem um vídeo de uma senhora que está precisando reformar a sua casa, né, de uma irmã na fé. E ela é denominacional, meu amado, tá certo? Tá certo? Então, não fazemos acepção de pessoas, ajudamos quem está passando por necessidade. Tá entendendo? Então, ajude, que água chegue na casa das pessoas. Quem dá água às pessoas também serão saciados. Todos os sentidos, não só com a palavra. Então, não amemos só de palavra, meu amado, mas de fato e de verdade, com nossas ações. Então, seja um anjo da esperança. Abaixo aí está o Pix, ou no rodapé, ou no comentário. Clique aí no título desse vídeo, que você vai ter a descrição do vídeo. Você tocando no título desse vídeo, toque nele, você está com o celular, você toca no título, vai aparecer a descrição. Aí vai estar lá, né, o meu Pix, tá certo? Faça a sua doação, de 0 a quanto você quiser, não importa. O que importa é que você contribua de acordo com aquilo que foi proposto no seu coração, que Deus propôs em seu coração. Tá bom? Fui!